a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes da nossa webinar sobre os principais cruzamentos da SF, pontos de atenção para empresas brasileiras e multinacionais. Primeiro, como nós temos os participantes, não são clientes que estão no dia a dia da Domingos e Pinho, eu vou apresentar um pouquinho a nossa trajetória. Primeiro, eu quero me apresentar, eu sou Marlúcia Azevedo, uma das sócias diretoras, e fico no escritório do Rio de Janeiro, nós estamos escritórios no Rio e em São Paulo. Nós hoje temos 37 anos no mercado contábil no Brasil. Temos hoje uma média de 550 profissionais entre sócios e colaboradores. Não é difícil dizer para vocês, né? É muito fácil dizer para vocês todo o trabalho que foi percorrido durante esses 37 anos, na busca da excelência, na parceria com o cliente, sempre muito perto do cliente, e investindo em tecnologia, investindo em treinamentos, investindo no treinamento da liderança, para cada dia estar prestando serviço de qualidade, com ética e com precisão para todos os nossos clientes. Vou mostrar um pouquinho para vocês nossa área de atuação, rapidamente. Nós atuamos nos setores de óleo e gás, energia, telecom, financeiro e gestão de recursos, seguros e resseguros, comércio e indústria em geral, investimentos e participações, tecnologia da informação, serviços advocatícios, esses serviços advocatícios para escritórios de advogados no Brasil, mineração, agronegócio, diversos tipos de serviços, navegação, portuários e aeroportuários, logística, marketing e entretenimento e o terceiro setor. Hoje nós temos mais de 600 clientes e 65% são multinacionais. Então, nós estamos preparados para atender as empresas estrangeiras. Nós apresentamos uma solução full service em gestão empresarial. Como eu disse, nós estamos atuando direto em inovação, em novas tecnologias. E nosso sistema ele é todo integrado, trazendo soluções de contabilidade, a consultoria. E nós sabemos, temos muitos clientes que têm a contabilidade interna, mas precisa de um terceiro para revisões, etc. Departamento pessoal, o Banco Central, nós estamos preparados para atender todas as demandas obrigatórias do Banco Central, a parte de paralegal, atuando junto aos advogados. Pessoa física, nós atuamos nas entregas de declarações de pessoas físicas, nós atuamos em cálculos de imposto de renda de expatriados, estamos preparados para isso. Na parte de gestão financeira, nós temos toda uma solução de tesouraria, de atendimento aos bancos, para que o cliente possa focar no negócio dele. E na parte tributária, que é o que a gente está focado hoje na nossa webinar sobre a SF. Falando especificamente sobre a SF, na nossa área de consultoria, como eu disse, é uma das soluções que nós apresentamos, nós fazemos revisões pontuais e periódicas, as retificações e entregas, quando nós vendemos um serviço para um cliente que tem a contabilidade interna, mas precisa dessas revisões, nós também fazemos as retificações e entregamos. Nós atendemos as notificações da Receita Federal, nós atuamos para o cliente nisso, fazemos as revisões e controle de apurações e créditos tributários e também fazemos cálculo de transfer price e demandas relacionadas a grupos multinacionais. Por exemplo, hoje a declaração de país a país, nós atuamos nisso também. Especificamente ao programa da nosso webinar de hoje, nós vamos começar falando sobre o Programa de Conformidade Ativa da Receita Federal, que foi lançado há poucos meses. Isso é super importante que todos saibam. Quais são os principais cruzamentos que estão previstos hoje na legislação
e a Receita Federal está atuando, inclusive faz parte do plano de fiscalização da Receita Federal. Compensação e restituição de créditos tributários, boas práticas e cuidados na apuração, verificações prévias em envio e penalidades por erros de omissão. Os nossos palestrantes de hoje da webinar são os nossos sócios, André Ferreira e a Glauciele Knupp. O André Ferreira, ele atua no nosso escritório em São Paulo e ele atua na equipe de gerência, como gerente de contabilidade, como equipe atuando em vários setores, como eu mostrei acima. E a Glauciele Knupp, hoje ela atua no escritório do Rio de Janeiro, também na área contábil. Na Domingos e Pinho, a área contábil, ela é responsável por essa obrigação acessória à SF. E agora eu quero sobre as perguntas, né? Como é que nós vamos fazer na nosso webinar? Nós vamos deixar o chat aberto e vocês podem, durante o programa, podem ir lançando as perguntas. Vamos ter um tempo previsto no final da webinar para responder algumas, e as que não forem respondidas, nós vamos enviar por e-mail depois. Então, eu desejo a todos uma excelente webinar, boa sorte aos nossos palestrantes, e muito obrigada pela participação, ok? Um grande abraço. Olá, bom dia a todos. Agradecer a Marluce pela apresentação. Como ela comentou, sou André Ferreira, sócio-gerente da Domingos e Pinho, trabalho na área de contabilidade. É um prazer estar com vocês aqui, agradecer muito pelo tempo, né, para dedicar esse tempo aí conosco, tá? E a ideia é falar um pouco aí dos cruzamentos, né? Então, por que escolhemos, né, diretamente essa ideia de cruzamentos para esse webinar e não talvez de atualizações ou até uma situação mais técnica, né? Duas situações recentes que aconteceram, e eu vou passar um pouquinho agora aí para vocês que nos motivaram a essa webinar. Uma foi agora em maio de 2021. A Receita Federal emitiu as notificações de inconsistências da ECF, né? ECF de informações de 2018 e 2019, né? Isso foram mais de 58 mil notificações, né? Que são divergências entre a ECF e o banco de dados da própria Receita Federal. Isso não necessariamente é uma surpresa. A Receita Federal faz esse tipo, né, de análise, é responsável pela analisar, né, as informações de ECF. Mas logo na sequência, 2 meses depois, agora 20 de julho de 2021, um mês atrás, a Receita Federal criou o PAC-PJ, que é esse Programa Apoio à Conformidade. Então, ela emitiu mais de 45 mil notificações para empresas que precisam informar dados na ECF esse ano, referente a 2020. Então, foi uma ação inédita, né, da Receita Federal. Sabíamos do trabalho corretivo, né, vamos dizer assim, de notificações sobre declarações já entregues, mas agora ela se antecipou. Ela já passou informações para empresas de que precisam obedecer agora no prazo que nós estamos aí, informar a ECF, entregar a ECF. Então, foi uma ação prévia para incentivar essa conformidade tributária, né? Nessas notificações aparecem as informações que devem constar na ECF e o prazo de entrega, que para esse ano agora é setembro, né? Final de setembro de 2021, devido à pandemia, o prazo correto é julho, mas desde o ano passado, né? Ano passado e esse ano, tivemos essa prorrogação para setembro. E as informações são de pessoas, quais foram as empresas que receberam essas notificações, né? São empresas que não tiveram informações, dados para declarar na ICF 2020 referente aos dados de 2019, mas que agora estão obrigadas a tiveram movimentações para a declaração agora da ICF 2021. E dois culpados, vamos dizer assim, para
para essa análise são esses dois camaradas, né? A nota fiscal eletrônica e a DIRF. Nós vamos comentar um pouco mais do decorrer do webinar. E como que funcionou esse cruzamento, né? Como que a Receita Federal fez esse cruzamento? Ela passou isso em suas notificações, ela informou quais as declarações. Então, ela se resumiu em 6, tá, pessoal? Então, nós tivemos as notas fiscais eletrônicas, né, que não necessariamente é uma declaração, mas é utilizado com certeza pela Receita Federal. A DIRF. Quando falamos de DIRF, tá, pessoal, é a DIRF de terceiros, né? Porque a empresa entrega sua DIRF as informações de seus fornecedores. Então, são seus clientes, informem a Receita Federal, os seus dados, as suas prestações de serviços e as suas retenções, tá? A DECRED, né, que são informações de cartão de crédito, movimentações financeiras, o SPED, FD, ICMS e PI, também foi utilizado nesse projeto PAC-PJ, e a FD Contribuições, tá? Então foram essas 6 declarações utilizadas. Então, isso já começa, né, a entrar um pouco aquela situação de que se a Receita escolhe empresas para ser fiscalizadas, notificadas ou analisadas, né, dentro da sua declaração. Então, a gente já vê que nesse programa, ela já conseguiu utilizar algumas declarações já como cruzamento. André, e só complementando aí, né? A gente tinha em mente que a Receita levava 5 anos, né, para poder cruzar. Então, normalmente se enviava a ECF ou qualquer obrigação. Não, eu tenho 5 anos para poder retificar e corrigir, né, a informação. Você vê que a Receita Federal está cada vez mais curta, né? O prazo está cada vez mais imediato. Então, em meses, ela já fez o cruzamento e já notificou as empresas. Então, isso é um grande alerta para todos nós, de que cada dia mais está ficando apertado. Pois é, exatamente, bom ponto, Luciane, porque é justamente essa situação, né? Então ela tem, né, esse prazo, como você comentou, mas ela já se antecipou a informações das entregas do ano passado e já está agora trabalhando de uma forma, trabalhava de uma forma corretiva, agora está sendo de uma forma preventiva. Então a tendência é isso seguir, né? Então a gente tem aquela situação talvez né, de um tempo para entrega depois, aquela situação. Então agora a gente já está vendo que está funcionando e isso tem muito a ver com a tecnologia, né? Isso está cada vez mais claro, né? Essa situação mesmo da notificação do PAC-PJ, isso não foram para empresas que tiveram grandes movimentos, foram movimentos acima de R$ 1.000. Então é uma situação pequena, mas que ela já consegue trabalhar usando a sua tecnologia. Então é um ponto importante para que a gente possa já se atentar e começar a usar também, né, ao nosso favor essa situação que a Receita tem usado hoje. Né? Mas aí nós podemos comentar até sobre essa situação, falar, André, mas isso aqui acontece para empresas que não tiveram movimento, né, em 2019 e passaram a ter movimento em 2020. Aí é fácil, né? Pô, do zero para alguma coisa, a Receita consegue mesmo identificar, é um trabalhinho fácil. Então, no meu caso, né? Mas agora pensando nessa situação dela, pensando na questão justamente de tecnologia, se a gente analisar, dar um exemplo, né? Analisar a situação dessas 6 declarações e o que ela tem recebido, para a gente imaginar a velocidade disso. Então, a nota fiscal eletrônica, por exemplo, é algo diário, semestral, mensal, então é algo lógico que a gente emite no ato, então não necessariamente tem um prazo para chegar na Receita Federal. Mas se a gente falar da DIRF, por exemplo, essa declaração é entregue, falando obviamente das informações do PAC-PJ que foram de 2020, foi entregue até fevereiro de 2021. A DECRED é semestral, então é agosto de 2020 para fevereiro e fevereiro de 2021. Movimentações financeiras também, diário, mensal, semanal, depende da empresa. FD Contribuições, que é uma declaração mensal, mas temos dois meses para poder entregar a primeira, né? O prazo de 2 meses do ocorrido. Então, janeiro entrega em março de 2020 e a de dezembro entregamos em fevereiro de 2021. E no caso da FD ICMS PI, temos é um mês de diferença, então é fevereiro de 2020 e 2021. Então, se pensarmos na questão de uma empresa que teve um movimento no final do ano, por exemplo, né, não tinha movimento até então e chegou a ter esse movimento para dados da ECF no final do ano. A Receita Federal, tirando as movimentações financeiras e notas fiscais eletrônicas,
que ela necessariamente precisaria cruzar com alguma declaração para confirmar esse tipo de informação, ela recebeu essa informação provavelmente em fevereiro de 2021. Então, em fevereiro de 2021, ela recebe a informação, ela processa, ela analisa esse tipo de informação e notifica 45 mil empresas de que precisa entregar agora a ECF. Então, dentro de prazo de 5 meses, a Receita Federal fez todo esse processo. Então, se a questão tecnológica ainda não é algo que estava na cabeça, né, de todos nós, de que era utilizado, de que vai ser utilizado cada vez mais, acho que isso passa, né, a fazer parte do nosso dia a dia. Tem que fazer parte, já faz, e tem que cada vez mais fazer parte, tá? André, mas e numa situação, então, de movimentação, ok, mas no meu caso, por exemplo, eu sou lucro real, eu tenho movimentação desde muitos anos, então a Receita não vai ter esse zero para alguma coisa, né? Então vai ser uma coisa mais difícil dela conseguir filtrar e de conseguir analisar. Então nós temos aí algumas declarações, algumas informações que demonstram o contrário, vamos dizer assim. Além das movimentações bancárias, né, movimentações de cartão de crédito, notas fiscais eletrônicas, que contribuem muito, né, para esse André, tipo de análise. Oi. só respondendo rapidamente uma pergunta que entrou aqui no chat, se é feito Uhum. cruzamento com a DCTF também. Sim, também é feito cruzamento com a DCTF também. Sem dúvida, sem dúvida. Até comentar justamente a situação da DCTF agora, porque a DCTF é uma declaração com informações de impostos federais. Então, todos os impostos federais que a empresa tem, você informa isso na DCTF. E a ECF tem o imposto de renda e contribuição. Então, lá você informa. A gente até vai passar um pouco mais sobre falando da questão de antecipação e tudo mais, mas na ECF você tem a informação de quanto que é o seu pagamento de imposto de renda e contribuição. E isso tem que estar na DCTF. Tá? Então, esse cruzamento é fundamental. Além disso, nós temos o ECAC, o site da Receita Federal também traz informações para cruzamento da ECF, nós vamos até explorar um pouco mais daqui a pouco. A ECD, fundamental, tá? Porque a ECF, na verdade, a ECD ela está dentro da ECF, né? Então, nós entregamos até por isso do prazo, né? Que normalmente 2 meses de diferença, porque para quem é lucro real, nesse exemplo que nós passamos agora, o seu lucro é composto pela ECD. Então, é a ECD que traz informações de receita, custos, despesas, e ela compõe dentro da ECF o seu lucro. E dali que você começa a trabalhar na ideia de lucro contábil, lucro fiscal, adições e exclusões. Então, a ECD ela é fundamental para esse ponto. Ela não deixa nem ser mais de um cruzamento, ela já é uma ECF também, né? E com certeza o Bacen. Quando nós falamos de ECF, de imposto de renda à pessoa jurídica, né, nós pensamos geralmente na situação de cálculo do imposto, né, cálculo da minha contribuição. Mas é muito mais que isso. Né? A Glossaria vai explorar um pouco mais essa questão de informações que estão dentro da ECF, mas a parte estrangeira, as informações estrangeiras, elas são evidentes. Não em apenas um ou outro dado, né, uma ou outra ficha, mas em várias fichas temos esse tipo de cruzamento. Então, o Bacen ele é com certeza muito utilizado nesse tipo de análise. Mas, André, tudo bem, na questão de lucro real, entendi que tem essa situação, e no lucro presumido? Né? No caso, se eu sou lucro presumido, então a Receita não tem essa questão de puxar o meu lucro, né, consultar, então acho que vai ser um pouco mais difícil fazer esse cruzamento. Aí voltamos para a FD e CMS-PI. Nessa declaração temos todas as movimentações mercantis. Então, as suas vendas estão nessa declaração mensalmente. Então, com certeza, a sua receita tributável vai ser cruzada com essa informação e facilmente a Receita consegue ver isso. Não, André, mas eu falei presumido, mas eu sou serviço. Então, não tem essa questão, essas informações não estão na FD, CMS e PI, então estou um pouco mais tranquilo com essa questão de cruzamento. Voltamos à questão da DIRF, tá? Essa declaração não está nem na mão de vocês, tá? Na verdade, como comentamos, é a DIRF de terceiros. Então, o seu cliente está informando para a Receita Federal, informa anualmente, todos os serviços, né, os serviços que você prestou, o total de serviço prestado pela empresa e as suas retenções. Então, ele já informa isso para a Receita Federal, que depois facilmente cruza com o que você está declarando, né, nas suas receitas. Não, André, mas o meu caso é lucro presumido, serviço em regime de caixa. Pronto, agora sim, tem esse negócio de lucro, nem a nota fiscal eletrônica vai poder ajudar,
porque eu só pago quando eu recebo, né? Eu só pago imposto quando eu receber definitivamente do meu cliente. Então, aí não tem como fazer esse cruzamento. E aí temos a FD Contribuições. A FD Contribuições, se você é regime de caixa, para imposto de renda e contribuição, você é regime de caixa para PIS e COFINS. Então, e essa declaração justamente demonstra as informações de PIS e COFINS. Então, nessa declaração, você tem a informação de todas as receitas mensais tributadas para PIS e COFINS que vão ser tributadas também para imposto de renda e contribuição. Inclusive do exterior, que você tem que informar também nessa declaração. Não é tributada para PIS e COFINS, mas tem a informação lá que vai ser utilizado no ICMS. Então, o cruzamento, pessoal, é importantíssimo e é real. Tá? Então, precisamos trabalhar com essa questão da tecnologia. A Receita Federal já mostrou a sua agilidade, temos que mostrar a nossa também. Então, é necessário que a tecnologia esteja a seu favor, assim como está a favor dela. Né? E agora, entrando um pouquinho aí Só complementando, claro. são os clientes, né, que atualmente são os clientes da DPC, a gente já tem essas ferramentas de cruzamento mensal. Então, a DPC tem investido muito ao longo dos anos em tecnologia. Então, esse cruzamento de todas as obrigações acessórias, ele é feito mensalmente pela Domingues e Pinho. Então, todos os clientes podem ficar tranquilos que esse trabalho está sendo feito. Exato, exato. É um bom ponto, porque o prazo ele é o inimigo nesse momento, né? Então, nós comentamos aí da Receita Federal que fez o que ele conseguiu fazer em 5 meses, né? Então, o nosso prazo é isso também. Se a gente for pensar na questão, e a gente vai falar até a parte de compensação e restituição de créditos, e em alguns cenários a gente também tem esse prazo de 5 meses, se nós for considerar julho como prazo de entrega. E então o seu trabalho cada vez mais tem que ser diluído conforme o ano, né? Não deixar lá para o final do ano, que a SF é anual, mas o seu trabalho é mensal. Então você tem que fazer esse tipo de análise. A Grossery vai até passar algumas dicas importantes para esse tipo de situação, mas a tecnologia está a favor e tem usado muito aqui, como a Grossery comentou. Entrando agora um pouco mais específico na parte de compensação e restituição de créditos tributários, tá, pessoal? Até aproveitando que a Grossery estava falando das perguntas, para quem mandar pergunta, manda também seu contato, tá? Por favor, coloque aí no chat para que, caso não seja possível no final do evento, a gente possa, tá, responder a todos aí dentro dos questionamentos do webinar. Bom, a questão de compensação, como que funciona? Qual que é o processo da questão de compensação e restituição de créditos, voltados para a ECF, né? Bom, a ECF ela é a informação de imposto de renda e contribuição. Então, se você é, por exemplo, um lucro real, né, e tem a sua tributação lucro real anual, então a sua visão ela fica lá para o final do ano, que seria o seu lucro acumulado, e dentro desse lucro, você tendo um lucro fiscal, você tributa imposto de renda e contribuição. Mas a legislação, ela exige que você faça esse tipo de levantamento mensalmente. Então, todo mês, você levanta o seu lucro, né, e tendo lucro fiscal durante esse período, faz antecipações. São pagamentos de imposto de renda considerados como antecipações. Além disso, os seus clientes também fazem esse tipo de antecipação contigo quando é questão de retenção. Então, se ele paga, né, ele vai pagar o seu serviço e ele retém esse valor, isso também é considerado uma antecipação. Ele paga por você, ele que antecipa isso para você. Então, dentro do período, em janeiro eu apurei o meu lucro, no cálculo deu um imposto, eu tenho que pagar esse imposto. Depois eu vou lá em fevereiro, faço de janeiro a fevereiro, sempre acumulativo, até chegar ao final do ano. Se chegar no final do ano e na sua apuração aparecer um valor ou talvez um prejuízo, e esse valor, né, de imposto for menor do que você já recolheu durante todo esse período, você tem o que chamamos de saldo negativo. Então, é um saldo, você recolheu a mais. A gente tem dá para fazer uma analogia bacana com a questão de imposto de renda pessoa física, né? Porque tem também um pouco disso, né? A gente tem a retenção na folha de pagamento e depois, no final do ano, a gente tem esse trabalho, né, na declaração de informar se ficou a mais ou a menos. Tá? E esses aí, como eu expliquei agora, eles são carregados de duas formas, com as retenções dos seus clientes e com as antecipações que você faz conforme essa apuração do imposto, tá? E como que eu recupero, André, essa questão? Como que funciona a recuperação do saldo negativo, tá? Ele também tem duas formas de recuperação.
E esse ponto, pessoal, é importantíssimo, porque até então a gente está falando de informações, notificações, que envolve a parte, isso envolve muito a parte contábil, isso envolve muito, sei lá, jurídico, obrigações acessórias, mas a questão de crédito, de compensação e instituição de tributos, ela envolve a empresa financeiramente, tá? Isso envolve fluxo de caixa. Tá? Então é importante esse processo que nós vamos passar agora, tá? Porque ele acontece de duas formas. Ou tem a restituição, então você informa para a Receita Federal, né, que tem esse saldo, e pede para a Receita Federal devolver isso em conta para você. Similar, como nós comentamos aqui, a parte de pessoa física, né, que nós colocamos lá na nossa declaração a conta bancária e depois vem os lotes, né, da Receita Federal devolvendo esse valor. É similar a isso, né? A Receita faz essa análise e devolve esse valor para você, lembrando que todos os valores de recuperação de saldo negativo são corrigidos pela Selic. E temos também a compensação, que seria mais ou menos assim, eu tenho lá X valor com a Receita Federal, dentro do saldo negativo, e agora eu tenho que pagar X mais um. Aí eu chego para a Receita e falo, Receita, é o seguinte, eu vou pagar só mais um, e o X, você já está com esse valor aí contigo, então eu não vou pagar, você fica com esse valor e fica tudo certo, tá? E essas duas situações, elas são elaboradas aí pela PERDComp, que é uma declaração também, tá? Onde passamos essa informação para a Receita Federal. E a Receita Federal tem até 5 anos para analisar esse seu pedido, tá? Então, por isso aí um cheque com a questão financeira, porque a instituição ela tem esse prazo, a compensação é algo imediato, porque você está compensando agora, você está deixando de pagar algo para a Receita nesse momento, tá bom? Mas se eu passar para vocês o seguinte... André, desculpa, assim como imagina. tem bônus, né? Tem a parte que a Receita tem 5 anos para cobrar, a gente também tem 5 anos para solicitar esse pedido aí de compensação e restituição, né? Passados 5 anos, esse crédito é perdido. Perfeito, perfeito, exatamente. A gente tem 5 anos para fazer o pedido, né? Então, se você tem lá informações na sua contabilidade de saldos anteriores, né, de impostos, de crédito de impostos, lembre-se que você tem 5 anos para fazer esse pedido, tá? Então, depois disso, não é mais um crédito seu, isso aí não pode ser mais solicitado à Receita Federal. Excelente Tem ponto. uma matéria da DPC a respeito, né, de compensação e pedido de instituição de crédito, o link está aí na apresentação. Depois, quem quiser ler um pouquinho, entender um pouquinho mais. Exato, aqui. Inclusive, o material será enviado depois para todos os inscritos, tá, pessoal? Mas se eu falar para vocês o seguinte, André, então agora eu já aprendi um pouco dessa questão de cruzamento, está tudo certo, então eu fui lá, fiz meus pagamentos corretamente, está tudo certinho, antecipação, foi tudo bem feito, contabilização perfeita, estou lá contabilizando direitinho, a questão das retenções também acompanhando muito bem de perto, então está perfeito essa situação. A ICF também fiz como você falou, fiz os cruzamentos, deu tudo certo, tá limpinha, bate com a contabilidade, bate com as outras declarações, está tudo certo. Vou fazer esse pedido do meu saldo negativo. E aí, no final, o seu saldo negativo é recusado. Falo para vocês que isso é possível, acontece muito, tá, pessoal? E o culpado disso é esse camarada aí da tela, que é a DIRF. Tá? Por que isso? Vamos lembrar que nós estamos falando de cruzamento da Receita Federal. Então, a Receita Federal ela precisa dessa informação em alguma outra declaração, ela precisa saber que isso aconteceu. Então, quando eu falo, lógico, de antecipações, eu tenho, por exemplo, a DCTF, que foi até a pergunta, né, que foi feita agora há pouco, da questão de cruzamento. Então, isso eu tenho como identificar, eu tenho como saber que era algo devido durante algum mês, eu tenho como comprovar que eu fiz esses recolhimentos através do DARF, e eu consigo recuperar. Mas a questão de retenções, essa informação, ela é paga pelo cliente. Então, imagina a seguinte situação. O cliente, ele faz seguinte caso, né? Ele entrega, ele retém essa informação, né? Ele retém esse valor seu. Depois disso, ele paga isso para a Receita Federal. Então, é antecipação, mas é antecipação no nome dele. O DARF é no nome dele. Tá? Então, até então, a Receita Federal não recebeu nada em seu nome. Tá? E como que ela informa isso? Na DIRF. Né? Então, a DIRF, lógico, agora está chegando a FDRINF para tentar tirar um pouco isso, mas no passado e presente isso ainda existe, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, a DIRF, ela chega, nesse momento que o seu cliente informa para a Receita Federal, fala, sabe aquelas antecipações que eu fiz de retenções? São para esses camaradas aqui. Elas são para essas pessoas. Então,
Nesse momento, a Receita, sim, recebe a informação, né, que, como nós falamos aqui, é sempre em fevereiro do ano seguinte, e começa a fazer o cruzamento com o seu pedido. Tá? Então, se você fez tudo certo, você fez lá os pagamentos, as contabilizações, o ECF, está tudo bonitinho, mas o seu cliente deixou de declarar essa informação, ele tinha lá 50 fornecedores, pô, mas declarei 49, acabei esquecendo você na DIRF. A Receita Federal não tem como cruzar isso. Tá? Então, a Receita Federal não vai saber que aquela antecipação que você pediu está certa. Tá? Então, ela faz esse cruzamento sim, tá, pessoal? Você fala, poxa, André, então complicou a minha situação, né? Porque agora como que eu vou ter que ir lá no cliente, ficar acompanhando o cliente, a declaração dele? Calma que a gente vai passar algumas dicas aí que vão ajudar nesse processo, tá, pessoal? O primeiro, lógico, é ECF, tá? Então, você tem que saber preencher bem essa questão da ECF voltado para retenções. Então, primeiro, lógico, me permite entrar um pouco mais na situação técnica, né, da informação, mas primeiro vem as fichas, que são essas fichas N 620, 660, que são aquelas antecipações mensais, que eu comentei agora há pouco. Então, são as fichas que nós informamos mensalmente o que nós pagamos de antecipação e o que tivemos de retenções. Né? Então, as retenções utilizadas nesse momento do pagamento. Além disso, temos uma ficha dentro do grupo Y, que é a 570, que nós fazemos esse inverso da DIRF. Então, no momento que os meus clientes estão informando isso sobre, né, os meus serviços, eu informo sobre eles. Então, eu coloco as informações dele, coloco o meu total de serviço prestado e coloco as retenções que ocorreram. Tá? Então, também tem que ser muito bem preenchido para justamente fazer esse cruzamento com a DIRF. E por último, mas com certeza não menos importante, temos que informar essa declaração do saldo negativo nas fichas N630 e 670, que essa é a primeira ficha que a Receita olha, ali é o saldo final. Tá? Então é nesse momento que você vai demonstrar, Receita Federal, esse é meu saldo. Tá? Esse é o saldo final. Dali ela parte do que você informou na PL de compra e começa a cruzar com as outras informações. Tá? Então precisa ter essas três fichas muito bem alinhadas. Ok? Mas e a questão... Tem Fica à uma vontade. aqui, se o cliente deixar de recolher a retenção, né? Acredito que seja o valor retido, vai gerar crítica? Gera crítica, tá? Porque, na verdade, ele fez uma apropriação em débito, que é o que nós dizemos, né? Ele reteve esse valor, então ele reteve com a obrigação de repassar para a Receita Federal, tá? Então, é nesse momento que você precisa ver o que ele declarou e justamente entrar em contato com essa situação, tá, pessoal? Então, é importantíssimo esse contato com o cliente, esse cheque, que nós vamos mostrar até agora como que você pode fazer esse cheque, tá? Mas com certeza existe crítica. Não tem como a Receita te antecipar, né? Te pagar uma restituição de algo que não foi antecipado. Entendeu? Esse é o ponto. Então, com certeza gera crítica, tem essa crítica, e a gente espera muito aí principalmente que a Reinf venha para realmente resolver isso, porque aí os dois lados vão começar a declarar isso mensalmente. Então, isso começa a ter uma visão um pouco diferente. Tá? Mas, André, como que eu vejo isso do cliente, né? Que é justamente a pergunta agora, como que eu posso filtrar isso, saber se o cliente fez essa parte dele, né? De recolher e informar. Você não precisa lá pedir os dados, entrar em contato direto com o cliente. Tem umas formas, né, mais fáceis aí para você filtrar isso primeiro, tá, pessoal? Então, primeiro, lógico, o comprovante disso, pessoal, é o informe de rendimento. Então, aquele papelzinho que não tem, que às vezes a gente não dá valor nenhum para ele, né, quando recebemos, ele é o comprovante desse tipo de informação, dessa retenção. Então, se o cliente te envia, né, o informe de rendimento, aí fica um pouco mais fácil. Você pode fazer a cruzamento e ver que as informações estão ok. Então, ok, deu tudo certo, né? Bate com os meus, então tá tudo certinho. Ou verificar que tem alguma diferença e solicitar a correção para o seu cliente. Então, ó, cliente, você informou 10 das notas, mas você esqueceu a nota de dezembro, não entrou, tá, nesse processo. Então, tem como você retificar a sua declaração, porque eu quero recuperar aqui esse valor, tá? E no caso, André, de não receber o informe, o que eu faço? Que é justamente, né, muitos dos casos que acontecem. A Receita Federal, que nós comentamos do ECAC lá no começo, né, que seria importante no processo, a Receita Federal tem em seu site, né, quando nós acessamos lá com o certificado digital, um relatório, que é a relação de rendimentos de imposto sobre a renda retida por fonte pagadora. Nesse relatório você tem todas as informações declaradas pelos seus clientes.
tá? Ele é atualizado constantemente. Então, nos informes que você não receberam, você pode tirar esse relatório e fazer o confronto justamente com as informações da contabilidade, com as informações que você tem como certas. E dessas informações, aí sim, você vê, poxa, não, o cliente declarou, ele só realmente não mandou informe, aí você pede o informe para ele, solicita o informe, ou você já consegue falar para ele, ó, você não declarou as minhas notas, ou você não teve, tem alguma correção que tem que ser feita, tá, pessoal? Então, é importantíssimo, né, nessa situação aí que seja feito esse cheque e o prazo, né, porque a gente está falando de fevereiro, eu vou até tirar o compartilhamento aqui de tela para que a Glauciele continue, né, o compartilhamento lá e a sequência do webinar, mas é importantíssimo que esse processo seja feito, né, então se você antecipe, tá, a sua parte, tá, e tenha realmente, para que possa fazer, não tem jeito, né, esse cheque depois, com essas informações, tanto com o informe de rendimento, ou com o relatório que está no ECAC, tá? Então, essa é uma dica que a gente passa aí para vocês. A gente sabe que é um assunto bem complicado, um assunto bem polêmico, né? Então, para a questão de comprovações. E também, lógico, reforçando a questão da tecnologia. Fala, poxa, André, mas eu não faço nada de errado, né? Então, não é risco, às vezes é um erro, alguma coisa. Só que a ideia é você deixar isso no passado, né? Você deixar isso para resolver, né? Assim, resolver isso agora, né? Então, não esperar uma notificação para ver se a DCTF não tem o cruzamento, se a FED não está cruzado. Resolva isso agora, entregue essas declarações todas, né, com o cruzamento certinho e passe a viver o presente e o futuro. E principalmente na questão de restituição, faça esse cheque, trabalhe, né, depois vai ter que trabalhar em conjunto, obviamente, com o seu cliente para ele fazer essa certificação. Você tem como acompanhar isso nesse relatório também, se ele está fazendo ou não, solicitando o informe e fique seguro para você aí sim poder utilizar esse crédito como uma estratégia financeira da empresa. Passo a palavra agora para a Glauciele, que vai dar sequência aí no webinar. Falando um pouquinho da estrutura da SCF, apesar de parecer simples, mas não é, né? Extremamente complexa, e ela é dividida em 3 grandes blocos. Primeiro bloco de informações contábeis. Nesses 4 blocos de informações contábeis, acontece a recuperação da ECD. Muitos pensam, né, que a questão do plano de contas referencial ela é obrigatório na ECD. Na verdade, não é. O plano de contas referencial é extremamente importante na ECD, mas ele não gera crítica na ECD, né? Ele gera crítica na ECF. Então, imagina que eu enviei uma ECD com uma conta referenciada errada ou com uma conta sem referência. Vai passar ou conseguir transmitir a ECD, mas na ECF vai dar erro. Então, é extremamente importante que seja feita essa validação do plano de contas referencial e é nesse bloco que ele faz todo o cruzamento de saldo, vínculos de saldos contábeis, informação de lucro líquido. Então, a apuração, as informações tributárias, a leitura vai ser feita desses blocos contábeis. Abertura do custo, o bloco L, ele é destinado somente para a abertura dos custos e ele tem um vínculo com o transfer price, né, para as empresas aí que estão obrigadas ao cálculo do transfer price. O segundo grande bloco são de informações tributárias. Nesses blocos é feita a recuperação da ECF, informações de LALUR e ELAC e toda a apuração. Então, nesses 4 blocos, na ECF, é destinado somente à parte tributária. E os blocos finais, os 5 últimos blocos, são destinados a informações diversas. O bloco O, falando especificamente dele, ele habilita todos os blocos. Então, no bloco O é feito todo o cadastro da apuração, é um bloco informativo, e esse bloco, dependendo do que a empresa, do que a gente preencha, de acordo com a característica de cada empresa, são habilitados todos os blocos. Aqui também tem importante, né, um bloco muito importante, que é de declaração país a país, a DPP, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, DEREX, informações de valores retidos, que o André comentou a respeito da dívida dos nossos clientes, retidos de aplicação financeira, toda a parte de movimentação econômica e financeira também são informados nesses blocos.
Falando de boas práticas, quais são as boas práticas, né? O que a gente deve se preocupar para ter uma SF de forma correta, sem questionamentos, sem gerar dúvidas da Receita Federal? Primeiro ponto, e muito importante, é garantir que todas as informações sejam de forma que estejam claras e analítica. Então, quanto mais individualizada, analítica e clara estiverem informações que forem enviadas para a Receita Federal, menor questionamento nós teremos. Refletir os efeitos das recentes alterações tributárias. Precisa ser feito esse acompanhamento, né, como o André comentou, ao longo do ano, garantindo que todas as alterações, que não são poucas, né, a Receita está a cada tempo que passa, a cada ano, lançando uma nova instrução normativa, uma nova alteração. É importante estar linkado a essas alterações tributárias para que no envio da SF isso já esteja de forma transparente e clara. Graciela, inclusive a questão até de layout, né? Que você comentou de atualização o tempo todo, a Receita tem mandado layout. Se eu não me engano, foi na versão agora 0.8, teve mudanças, né? Algumas mudanças no transfer price, né? Alguns complementos de informações. Então, o tempo todo isso é atualizado, sem dúvida alguma. E todo ano a Receita, né? Ela tira um bloco e ela acaba incluindo outro. Então, informações que nós tínhamos alinhado, né? Que tinha na SF, ela retira no ano seguinte. Então, essa atualização é constante. Adaptar a contabilidade, os controles internos pelas exigências da Receita Federal. A contabilidade ela precisa estar alinhada com a estrutura da SF. Vou comentar um pouquinho mais à frente a respeito da classificação, da adaptação da conta contábil. A SF ela tem uma leitura total da ECD. A ECD é a nossa escrituração contábil. Na ECD, eu preciso ter toda essa escrituração clara e alinhada com as normas contábeis e com todas as alterações recentes da Receita Federal. Desenvolver mecanismo de compliance e revisão das informações. Foi comentado anteriormente, a gente ter esse alinhamento, esse acompanhamento anual é extremamente importante. Garantir que todas as informações, todas as obrigações acessórias estejam compliance para evitar erro no envio da SF. A Receita Federal, a cada ano, ela está aprimorando mais a validação no próprio envio, no validador, na preparação da SF. Então, muita análise está sendo adiantada para esse momento, coisas que não eram cruzadas, né, ano anterior, já está sendo feito esse cruzamento esse ano. Importante as empresas terem ferramentas, né, de suporte, ferramentas apartadas da SF, para que essa validação seja feita da melhor forma possível, não gerando erros no momento da transmissão. Assegurar a apuração e o pagamento correto da IRPJ e contribuição. Ao longo do ano, garantir que essas informações estejam corretas, pagas, adequadas, de acordo com a antecipação ou apuração trimestral, aí depende da forma de tributação de cada empresa, mas isso deve ser feito anualmente. A gente vê muito isso acontecer no final do ano, né? Chegou no final do ano, agora estou no momento de enviar minha SF, fazer minha apuração anual, vou rever agora sim eu vou fazer a minha apuração. É muito importante que isso aconteça ao longo do mês. Cumprir as exigências da Receita Federal em contas individualizadas. Na SF, a gente precisa vincular todas as adições e exclusões, né? Parte A e parte B, precisa ter vínculo com conta contábil. A recomendação da Receita Federal com relação a isso é que na escrituração contábil tenha contas individualizadas, contas separadas, para que seja feita a devida segregação na SF. Validação e cruzamento de todas as obrigações acessórias, fecha todo esse pacote, né, garantindo que todas essas obrigações estão validadas, estão cruzadas, não enviar SF, já contando que deve ser feita uma retificação na sequência. Isso é uma prática que nós não recomendamos, até porque a Receita está cada vez mais apertando, né, o período de validação e cruzamento. É exatamente esse ponto, né, que nós temos comentado, né, a agilidade da Receita. Então,
se isso em algum momento foi utilizado como uma estratégia, né, tá na hora de rever, porque rapidamente ela já está mostrando que rapidamente tem as informações em mãos e que a análise vai ser possivelmente cada vez mais rápida. Então, a ideia é que você faça tudo dentro, deixa o passado realmente para o passado, né? Depois entregue a ECF correta e dali para frente comece a pensar nos próximos momentos, e não mais nesse ECF e possíveis notificações que pode receber. Não tem uma regra, né, André? A Receita fala em 5 anos, mas ela a qualquer momento pode estar cruzando, e a gente tem sido surpreendido aí a cada dia, né, a cada mês, de como a Receita está rápida no cruzamento das informações. Cuidados na apuração, né? Quais são os principais cuidados que devemos ter na apuração? Parte A, parte B. Na parte A deve conter todos os ajustes do lucro líquido, que devem ser feitos de forma individualizadas e clara. Na ECF, a gente faz esse vínculo a cada conta, quando não se tem uma conta própria. Quando a gente está adicionando ou excluindo parte do saldo contábil, não é a totalidade de uma conta, porque no momento da adição eu preciso vincular a conta contábil. Quando eu não consigo vincular a totalidade da conta, porque eu estou adicionando ou excluindo parte do saldo, eu preciso colocar na ECF o número do documento contábil. Então, por aí você já consegue observar como a Receita Federal está entrando no nível de detalhamento da informação. A parte B, ela funciona como um conta corrente. Na parte B são mantidos todos os registros, todos os valores que no futuro vão integrar a tributação, quer seja uma adição ou uma exclusão. A Receita está cruzando muito as informações da parte B, principalmente com relação ao saldo anterior da parte B. No ano corrente da ECF, a Receita Federal está cruzando o saldo de partida quando a gente recupera a ECF anterior. Então, é um ponto de muita atenção o controle da parte B. É importante, né, isso que você frisou na questão de conta corrente, né? A gente lembrar que é isso mesmo. A parte B é a conta corrente. Então, você tem uma adição, você, né, tem essa informação lá dentro da parte B, e se um dia, a ideia é que a parte B, um dia ela vai voltar, né? Ela vai se tornar talvez uma despesa dedutível, né? Esse seria mais ou menos o intuito. Então, se você um dia vai se utilizar dessa despesa, você tem que ter esse conta corrente bem provado. Porque depois você vai falar, não, isso aqui é uma informação dedutível, eu posso realmente abater um imposto de renda. Ah, mas você nunca informou que isso ia chegar, né? Então, é importante esse cruzamento aí, parte A e parte B, é fundamental. Sim. Cuidados na apuração, os lançamentos do ELALU e do ELAC devem ser feitos de acordo com o período adotado por cada empresa, seja real trimestral ou real anual. Então, se a empresa ela é real anual, eu faço o encerramento do meu exercício, falando da parte contábil, somente em dezembro. Se ela é real trimestral, eu preciso fazer a apuração do meu resultado. Isso dá erro assim, todo ano, né? Senão não ficar ligado nesse ponto. Para quem é real trimestral, é um erro certeiro na ECF, precisa retornar, retificar ECD, é um transtorno danado. Então, real trimestral, o encerramento do exercício, e o encerramento deve ser feito trimestral, tanto no contábil, no envio da ECD, quanto na ECF, porque a leitura ela é feita automática da ECD. No real trimestral, os ajustes da parte A e parte B devem ser feitos no encerramento do trimestre, na ECF, toda real trimestral, esses ajustes devem ser refletidos no último mês de fechamento do trimestre. Real anual, se forem levantados balanço ou balancete de suspensão ou redução, todos os ajustes de parte A e parte B devem ser feitos mensalmente na apuração e no encerramento final do exercício, na apuração anual final, devem ser feitos todos esses reflexos, parte A e parte B. Verificações prévias e envios, né? O que eu devo me preocupar no final? Está tudo pronto, tudo validado, tudo preenchido, meu validador está certinho para envio. Qual deve ser o meu cheque final? Revisão da apuração, garantir que a apuração IRPJ e contribuição de fato esteja refletindo
o que aconteceu, esteja refletindo a minha realidade, esteja de acordo com o meu controle, com as guias, com o que foi recolhido, com o que está retido. Os links dos lançamentos da parte A do LALUR com a ECD. Então, no momento que eu faço as adições e exclusões, que eu comentei anteriormente, deve garantir que esse link esteja feito de forma correta, com os lançamentos contábeis, com o saldo de contas contábeis. Validação do depara de plano de contas. Pode ser que no final não dê erro, não tenha um erro de conta. Tudo está referenciado, mas está referenciado da forma correta. As minhas demonstrações contábeis estão batendo com o que de fato eu tenho ali assinado, auditado, registrado dentro da minha escrituração contábil. Então, garantir que esse vínculo do plano referencial esteja correto. Adequação de layout. A Receita Federal está a todo momento. Na última semana, então, a alteração de layout, ajuste, inclusão de novas informações, exclusão de informações, ela é constante. Ficar ligado nessa alteração de layout nos últimos dias. Pode acontecer de no envio, está tudo pronto, vou transmitir a ECF, dá erro por conta de layout, e algumas vezes precisa refazer e retornar toda a informação. Memória de cálculo das informações declaradas, papéis de trabalho, né, extracontábeis, sistema à parte do validador. É importante ter essa base apartada de validação e verificação das informações. Análise e revisão de possíveis gaps de informações declaradas anteriormente. Acontece muito de no envio da ECF, pode acontecer de naquele momento ali ver que alguma informação ou algum saldo anterior de parte B não esteja correto, ou alguma informação de plano de contas, verificar se as informações anteriores enviadas, tanto de ECD quanto ECF, estão com link devidos para a declaração atual. E criação de contas contábeis referente às adições e exclusões, como comentado já aqui. Pontos de atenção de declaração país a país. Quem está obrigado a enviar a DPP, né, como é conhecida? Está obrigado a apresentar a declaração de DPP toda empresa brasileira que seja controladora final do grupo multinacional. Qualquer empresa que seja brasileira, controladora final, está obrigada a envio dessa declaração, que vai junto com a ECF. Tem um bloco específico para envio dessa declaração. E esse bloco é habilitado no preenchimento de cadastro da ECF. Então, é importante ficar ligado nisso. Se o preenchimento, ou se esse bloco não for habilitado e preenchido de forma adequada, e a empresa estiver obrigada a preencher essa informação de DPP, ela não dá erro. No momento de validação da ECF para transmissão, não vai dar erro. A Receita não cruza se essa empresa no cadastro dela, ela realmente está obrigada, se esse campo não for habilitado no preenchimento. Então, fica a dica aí com relação a DPP. As empresas brasileiras que não são controladoras finais estão livres de envio? Depende. Tem algumas regrinhas que precisam ser observadas. Se o controlador final do grupo, né, lá do exterior, não estiver obrigação, de acordo com a sua jurisdição, né, de acordo com o país que ele esteja ligado, esse envio deve ser feito no Brasil. Então, se a transmissão não for feita por lá, devemos fazer aqui no Brasil. Outro ponto também é se a jurisdição de residência, né, a empresa do exterior, para fins tributários do controlador final, tem acordo internacional com o Brasil, mas não tem acordo com as autoridades competentes até a data de entrega. Essas empresas também estão obrigadas a fazer a declaração aqui no Brasil. Quando houver uma falha sistêmica da jurisdição de residência da empresa do exterior, sendo a entidade integrante residente para fins tributários no Brasil, notificada pela Receita Federal. Essas empresas também precisam e estão obrigadas a envio da DPP aqui no Brasil, mesmo a empresa brasileira não sendo a controladora final. Aí, acima na apresentação, tem um link da DPC com a matéria explicando mais e detalhando
sobre as exigências e obrigatoriedades da declaração país a país. Graciele, até um ponto legal dessa questão do país a país, porque o controlador final ele quem informa, né, quem passa as informações aí, né, do grupo. Mas se você participa de um grupo multinacional e você não é o controlador final, você também habilita essa ficha. Tá? Então é importante isso, que a ficha W, né, porque você precisa colocar na sua ficha quem é então o controlador final. Sim. Então, são, acho que, 3 ou 4 informações que tem nessa ficha W, né? Que quando você não é o controlador final, você informa lá, ó, não sou o controlador final. Então, vai habilitar alguns tópicos, que é quem é a empresa, qual é o código dessa empresa, que país que é essa empresa, porque esse é um cruzamento já universal, né? A maioria dos países estão utilizando essa questão do país a país, dessa declaração, para cruzar justamente e descobrir quem que é o controlador de todo esse grupo. Então, e como você falou, isso não dá erro. Então, se você é uma multinacional, você precisa informar isso, né? A mesma coisa que a gente tem às vezes com a Derex, que você tem lá uma conta bancária no exterior, se você não informar, mesmo tendo essa informação talvez lá no ECD, você não vai ter um cruzamento direto ali no PVA. Mas você precisa informar a Derex, você tem lá a ficha X590, se eu não estiver enganado, de ativos no exterior, então você tem que também informar esse tipo de situação. A questão estrangeira, ela aparece, ela está em várias informações dentro da ficha, né? Então, é importante que você se atente bastante aí a todos esses pontos. Parece uma informação nociva, né? Não pega nada, porque é informativo, mas a Receita realmente está olhando bastante isso a fundo. Fica incompleto, sem dúvida alguma. E para finalizar, falando das penalidades, erros e omissões, né? O que a Receita Federal cobra, né? Enviei errado, enviei omitindo uma informação, preciso retificar. O que a Receita pode me cobrar de penalidade por essas informações? Para a empresa tributada com lucro real, multa equivalente a 0,25 por mês ou fração do lucro líquido, antes do IRPJ e contribuição, limitada a 10%. Essa multa não pode ultrapassar a 100 mil para empresas que têm a receita bruta inferior a 3,6 milhões. Para demais empresas, é limitada a multa até 5 milhões. Então, a Receita não está brincando, né? Ela está pegando pesado com relação às multas. E a empresa que não está enquadrada no lucro real, qual é a penalidade? 0,5% da receita bruta da pessoa jurídica no período que se refere à escrituração não declarada ou declarada com erro. A multa é aplicada não somente pelo não envio, mas pelo envio de informações inconsistentes, né? Multa de 5% sobre o valor da apuração, limitada a 1% da receita bruta, do mesmo período que se refere à escrituração, aos que omitirem ou prestarem informações incorretas. Multa de 0,02 por dia de atraso, calculado também sobre a receita, limitada a 1% aos que não cumprirem o prazo. Então, ela divide aí em 3 grandes blocos as penalidades. Para quem não cumpre, para quem envia atraso e para quem envia com informações incorretas. E a Receita também tem a opção de redução de multas, falando no caso de denúncia espontânea. Enviei errado, vou retificar, vou corrigir, vou me pronunciar à Receita Federal antes que isso seja visto ou seja questionado por ela. 90%, então a redução ela pode ser de 90%, 75% e chegar até a 25%, dependendo se a Receita já tiver iniciado ou já estiver iniciando um processo de ofício. Para as demais empresas, pode chegar até 75% de redução da multa. Bom, nós chegamos agora ao encerramento, ao final. Vou deixar aqui o chat, já vi que a gente está verificando que tem bastante perguntas, todas serão respondidas por e-mail, o mais breve possível. Gostaria de agradecer a todos a participação, nos colocar à disposição, caso queiram fazer algum questionamento
ou caso queiram contratar a DPC para uma consultoria, para cruzamento de obrigações acessórias, envio de ECF, qualquer trabalho que vocês precisem, qualquer ajuda que nos colocamos à disposição. Nossos contatos estão aí nesse último slide, o meu e do André. O QR Code, pesquisa de satisfação, é muito importante para a gente saber a avaliação de vocês, o que acharam desse evento, dessa webinar, para que possamos melhorar para os próximos. E o link com a gravação e apresentação será disponibilizado para todos por e-mail até amanhã. Mais uma vez, muito obrigada a todos, estamos à disposição.